Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aí com a nossa resolução do SpaceX 2023, temos aí a questão 22 do modelo A, ok? Então, essa questão, ela está envolvendo os seguintes conceitos. Quanti, quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento. Então, por que eu coloco isso? Às vezes, você pode pegar alguma coisa que você não entendeu muito bem. E aí você já vê qual conteúdo você precisa revisar, né? Para você ficar aí e entender 100% o conteúdo, tá? Aqui vai usar quantidade de movimento, impulso, né? Basicamente, na verdade, o impulso, o teorema do impulso também. Então, a questão é que envolve várias coisas. E, além do mais, vai pedir aqui gráficos, né? Gráficos de MUV, movimento uniformemente variado, tá? Então esses são os assuntos que estão cobrando aí. Então vamos lá. O gráfico 1 fornece a intensidade da força resultante F sobre uma moto de 160 kg, em função do tempo t. O gráfico 1 está associado apenas aos primeiros 20 segundos do movimento. O gráfico 2 fornece o módulo da velocidade, em função do tempo t entre 20 e 25 segundos. No instante t igual a zero, a moto parte do repouso. Repouso é aquela coisa, né? A velocidade inicial é igual a zero metros por segundo. Ok. E em 20 segundos, ela atinge a velocidade escalar v1. Então, nesse cara aqui, ele atinge o v1, que é esse cara aqui, né? O v1. Sabendo que toda a sua trajetória é retilínea, a variação da quantidade de movimento da moto entre os instantes 23 e 25 em kg/m por segundo é. Então, o que ele quer? Ele quer a variação, ó, o que ele quer? Ele quer a variação da quantidade de movimento nos instantes 23 e 25 segundos. Mas o que é a variação da quantidade de movimento? A massa é igual, o que vai variar vai ser o seguinte, vai ser a velocidade, aqui eu vou colocar no instante 25, né? Que é o final menos o inicial. Então, o final é 25 menos a velocidade no instante 23 segundos, que é o inicial. Então, ele quer isso, ó, a variação da quantidade de movimento. Ou seja, eu quero o final menos o inicial. Então, é a velocidade em 25 menos a velocidade em 23. Só que olhe pelo gráfico 2. Em 25 segundos, ele tocou o eixo X, ou seja, a velocidade é zero. Então, esse cara aqui é zero. Então, olha que interessante, a minha variação da quantidade de movimento, ela vai ser menos m vezes a velocidade no instante 23, tá? Então, o que está faltando aqui? A massa eu tenho. O que está me faltando aqui é justamente a velocidade em 23, né? No instante 23. Então, vamos trabalhar para tentar achar essa velocidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o teorema do impulso aqui, né? E aqui, na verdade, também cai MUV, tá? Não é só os gráficos, é o MUV também. Então, é uma questão bem completa. Então, ó, eu tenho um gráfico de força pelo tempo. Se eu calcular a área do gráfico, então o impulso, ele é numericamente igual à área, tá? Quem que é essa área aí? É a área de um triângulo, né? Então, o impulso, ele é numericamente igual à área. Então, a base é 20, vezes a altura, que é 10, dividido por 2, ó. A base é 20, a altura é 10, então é base vezes altura dividido por 2. Isso aqui vai dar o seguinte, vai dar 100, né? Vai dar 100 newtons segundos, né? Então, esse é o impulso. Só que o impulso, pelo teorema do impulso, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Tá, ó. Então, ó, a gente está usando aí várias coisas, né? Então, ó, estamos usando impulso, teorema do impulso, tá? Então, vão várias coisas aí. Então, ó, aqui a gente vai precisar usar o teorema do impulso, tá? Então, ó, o teorema do impulso é isso aqui. Então, aqui, ó, teorema do impulso, tá? Ok? Então, o teorema do impulso vai ser o seguinte: o 100, que é o impulso que eu calculei pela área, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento, que é m, vezes. Qual que é a velocidade final nos 20 segundos? Quem que é a velocidade em 20? A velocidade em 20 é o v1, que o exercício me deu. Ó, em 20 segundos, atinge a velocidade v1. Então, é v1 menos o v inicial. O v0 é em 0 é 0, então aqui vai ficar 0. Tá? Então, vamos lá. 100. A massa desse cara aqui é 160, ó. 160 quilos, tá? Vezes o V1. Então, meu V1, ele vai ser igual ao quê?
vai ser 100 dividido por 160. Isso aqui vai ficar 10 sobre 16, né? Simplificando por 2, isso aqui dá 5 oitavos. Então, a gente tem o nosso V1, tá? Só que a gente não quer o V1, né? A gente precisa aqui do V no instante 2, 3. Ou seja, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 25. Então, assim, falta coisa aí, né? Eu tenho a V1, ok. Vamos ver, agora a gente esgotou o que a gente podia fazer com esse gráfico aqui, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer com esse gráfico de velocidade. Olha, se eu tenho essa velocidade V1, que ela agora é, quanto que é? 5 oitavos. Se eu tenho que isso aqui é 5 oitavos, eu tenho a variação, ó, eu tenho que isso aqui, 5 oitavos, foi para zero em 5 segundos. Então, eu consigo calcular a aceleração. Então, vamos lá. Agora, a gente vai analisar, vamos dizer assim, usando o teorema do impulso, agora vamos lá. Analisando o gráfico 2. Então, a gente pode calcular a aceleração. O que é aceleração? É ΔV sobre ΔT. Quem que é a velocidade final? Zero. Zero menos a inicial, que é 5 oitavos. Então, isso aqui vai ficar zero menos 5 oitavos, dividido pelo intervalo de tempo, aqui não tem mistério, né? 25 menos 20 dá 5. Então, dá 5. Então, perceba que dá menos 5 oitavos dividido por 5. Né? Se a gente fizer essa divisão aqui, vai ficar menos 5 oitavos, né? E aí vai vir um 5 aqui para baixo. Então, vai cortar o 5 com 5. Então, a nossa aceleração é menos 1 oitavo metros por segundo ao quadrado. Negativo faz sentido, pessoal? Faz. Por quê? Porque o gráfico está um gráfico decrescente, a velocidade está diminuindo, então a aceleração tem que ser negativa. Nossa, professor, até agora eu não entendi. Por que você está fazendo tudo isso? Porque eu preciso da velocidade no instante 2, 3. Tá? Eu preciso dessa velocidade. Então, eu vou precisar fazer agora. Aqui eu vou ter que usar as relações de velocidade, tá? Então, ó, o que eu posso usar? Eu tenho tempo. Qual que é o tempo de 0 até 23? Então, 23, sei lá, estaria mais ou menos aqui. Que é o 23. Qual que é o tempo de 0 a 23? São 3 segundos. Então, eu posso usar agora, seguinte, vamos usar aqui a equação horária da velocidade. E aí a gente mata a questão. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero achar V23. Então, o V23, que é o V de 23 segundos, ele é igual ao V inicial. Quem que é o V inicial? Nesse momento aqui, eu estou olhando só para esse momento, ó, só para esse gráfico. Ele é o 5 oitavos, então ele é igual a 5 oitavos, que é o V1, que é 5 oitavos, né? A equação horária da velocidade, só para quem não lembra, é igual a V igual a V0 mais AT, tá? Então, V é o final, tá? Que eu quero saber, vem 23, V0 é 5 oitavos. A aceleração é negativa, então é menos 1 oitavo. E o intervalo de tempo que passa desse cara que eu estou considerando inicial até aqui. Então, eu estou separando aqui os momentos, tá? Então, esse intervalo aqui é de 3 segundos, tá? Esse aqui é de 3 segundos. Então, isso aqui vai ficar V23, né? Isso aqui vai ficar 5 oitavos menos 3 oitavos. Isso aqui vai ficar 2 oitavos, que é igual a 1 quarto, tá? Então, 1 quarto é a velocidade, metros por segundo. Ah, e finalmente, então achei o V23. 1 quarto. E agora, o que eu vou fazer? Metros por segundo, né? E agora eu vou onde eu estava precisando, né? O que eu estava precisando? A velocidade 2,3. Então, ΔQ é igual a menos a massa, que é 160, e a velocidade, que é 2,3, que é 1 quarto. Então, se a gente fizer 160 por 4, vai dar 40. 4 vezes 40, 160. Então, vai dar menos 40, tá? E a unidade aqui nele deu aqui, ó, é quilograma, que é a massa, vezes a velocidade, que é metros por segundo. Então, ó, finalmente, a gente obtém que ΔQ ela é igual a menos 40, né? Quilogramas metros por segundo. E a gente obtém a resposta. Negativo faz sentido? Faz, pessoal. Por quê? Porque diminuiu a velocidade. Se diminuiu a velocidade, né? Eu não estou aumentando, né, a velocidade, eu estou diminuindo a velocidade. Então, minha variação da quantidade de movimento tem que ser negativa. Né? Da quantidade de movimento tem que ser negativa. Então, é isso, né?
É basicamente isso, né? Então tinha que saber todas as coisas, né? Tá aí a solução total. Então é isso, pessoal. É um exercício aí que envolve bastante coisa, né? Envolve MUV, movimento uniformemente variado, então tem que calcular a aceleração, achar a velocidade, né? Tem que saber que é a quantidade de movimento, tem que calcular a variação, tem que saber o impulso, o teorema de impulso. Então, questão aí que aborda boa parte de tudo aí, né? Mas isso aí, espero aí que essa resolução tenha clareado as ideias, tá? Obrigadão, eu agradeço aí, bons estudos para você e até a próxima. Tamo junto.